Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula do nosso curso de Photoshop para iniciantes. E hoje eu vou ensinar para vocês como colocar textos, né, aí na sua arte, na sua foto. Hoje a gente vai aprender sobre a ferramenta Texto. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa as notificações, deixa um like no vídeo. E essa aula faz parte de um curso, então se você não viu as outras aulas, vai na playlist, porque tá tudo organizadinho lá para você aprender aí o Photoshop. Agora vamos para o computador. Então, pessoal, já estamos aqui com o Photoshop aberto e um documento em branco aqui para a gente começar a usar a nossa ferramenta Texto. A nossa ferramenta Texto está localizada aqui, ó, esse símbolo T. Quando a gente clica nela, ela cria essa espécie de agulhinha aí, é só a gente dar um clique que ela abre uma caixinha de texto onde a gente consegue digitar o que a gente quiser. Então, eu vou digitar aqui uma frase, ó. Como usar a ferramenta. Dá um enter aqui. Texto no Photoshop. Ó, percebam que saiu um pouquinho aqui para fora, não tem problema. Para você movimentar um texto de lugar aqui dentro, é só você vir aqui em cima na ferramenta mover, clicar e arrastar o seu texto para dentro do seu design. Então, pronto, ficou assim. Outro detalhe importante para mostrar é que a gente tinha aqui o nosso plano de fundo e sempre que a gente cria um texto novo vindo aqui, o Photoshop vai criar uma nova camada aqui pra gente, tá? E essa camada a gente pode brincar com os modos de mesclagem dela. Como o meu texto está preto aqui, vocês não vão conseguir ver tanta diferença. Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês, mas os modos de mesclagens, eles se localizam aqui, ó. E aí você pode brincar também, que é a maneira como o programa vai mesclar a camada do seu texto com a camada inferior, que no caso é esse plano de fundo, ok? Eu vou deixar em normal aqui, depois vocês vão conseguir ver melhor quando a gente tiver um plano de fundo colorido e um texto colorido também. Bom, então a gente criou essa caixa de texto e com ela selecionada aqui, quando a gente dá dois cliques nesse Tzinho, ó, vocês vão perceber que ele vai selecionar o seu texto. Depois que isso acontece, você pode vir aqui, ó, que vai ter algumas opções para vocês brincarem, para vocês modificarem, ó. Aqui você pode mexer na fonte, então dentro do seu Photoshop tem várias fontes aí, você pode instalar também fontes diferentes, ó. Ele muda aqui a fonte para você, tá? Então, esses são os nomes das nossas fontes, ok? Eu vou voltar para esse aqui. Aqui, dependendo da fonte, ela vai ter alguns tipos, né? Bold, a regular, não é toda fonte que tem isso aqui, várias opções, mas algumas vocês vão ter mais opções aqui para vocês mexerem, tá? Isso depende da fonte. Aqui vai ter o tamanho, então a gente está aqui no 72, eu posso diminuir, deixar o meu texto menor, maior. Eu consigo mexer no tamanho do texto vindo aqui também na ferramenta mover, ó. Ele cria esses quadradinhos aqui, ó, que eu consigo aumentar e diminuir o tamanho por aqui também, ok? Aqui é como se fosse o acabamento do seu texto, tá? Quando ele tá assim bem definida, você percebe que o acabamento aqui ao redor do texto, ele vai ficar mais suave. Se você deixar, por exemplo, eu vou selecionar aqui de novo e vou tirar, né? Vou colocar como nenhuma. Então, você percebe, ó, que o texto, ele fica com as arestas mais grosseiras, assim, não fica tão bonito. Eu vou dar um zoom aqui para vocês perceberem o que eu tô falando, ó, ele fica com esse acabamento assim irregular, ok? Então sempre procurem deixar como bem definida aqui, tá? Que daí fica melhor para vocês trabalharem o texto de vocês. Aqui quer dizer em relação ao alinhamento, então você pode usar isso para alinhar, né, o seu texto dentro do design. Aqui é a cor, então quando você clica ele abre a caixinha de cor e aí você pode escolher uma cor diferente, por exemplo, eu vou deixar em azul, dá um ok, ele muda a cor do seu texto, tá? Eu vou tirar a seleção para vocês conseguirem ver. Vou voltar aqui.
Aqui é uma espécie de efeito, né? Então você pode distorcer o seu texto. Quando você vem aqui em estilo, nessa caixinha aqui, essa setinha para baixo, tem várias opções. Por exemplo, o arco, que é bem legal, ele vai deixar o seu texto tortinho, né? Aí você pode trabalhar aqui a curvatura, deixar menos curvado, mas você consegue criar diversos tipos de efeito, ó. Arcos, ou também tem o de ondas aqui, que é legal também, o texto fica meio ondulado, aí você pode mexer assim, ó, na curvatura e ele fica dessa forma, tá? Então, é bem bacana, né, dependendo do trabalho que você tá fazendo, você utilizar esses tipos de efeito. Eu vou voltar aqui para o nenhum, dar um ok. Bom, aqui a gente tem a opção do 3D que já é mais avançado, então não vou trabalhar aqui com 3D com vocês, tá? Outras configurações que você pode mexer no seu texto é quando você vem aqui em janela e caractere, ele abre uma caixinha para você também brincar aqui com o seu texto. Se você quiser juntar, né, deixar o espaçamento menor entre uma linha e outra, você pode mexer aqui. Esse aqui você também, ó, consegue espaçar a letra, né? Então deixar uma letra mais afastada da outra. Aqui a gente tem aqueles normais, né? Tipo itálico, pode colocar tudo em maiúscula ou minúscula, enfim, caixa alta. Você tem também essa forma de estar trabalhando o seu texto. Agora eu vou estar trazendo aqui para dentro do Photoshop uma outra imagem, tá? Vou colocar aqui, ó, colocar incorporado. Vou tentar pegar aqui uma imagem para colocar atrás desse texto, para que vocês vejam a camada, né? O efeito de camada no texto. Então, eu trouxe esse plano de fundo, eu vou arrastar aqui para baixo do texto, ó. Então, ele ficou acima do fundo branco, né? E aí, agora eu vou voltar aqui na camada do texto e vou mudar aqui o modo de mesclagem para vocês verem, ó. Olha só os efeitos que você pode criar com esse modo de mesclagem, né? Então, você pode brincar também dessa forma com o seu texto, né? Mexendo aí no modo de mesclagem dele com a camada de baixo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aqui para mim e de acompanharem as outras aulas da nossa playlist. Um beijo e até a próxima!